guys, como vocês estão? I'm teacher Paula Fabrícia, sua professora de inglês aqui no Minha Escola da TV. E essa aula de hoje, pessoal, é para você, o nosso aluno do 9º ano. Essa aula é de número 8, tudo bem? Pegue o material de vocês e vamos à nossa aula do dia. Are you ready? Vocês estão prontos? Vamos relembrar o que estudamos na aula passada. Vocês lembram? Aula passada nós revisamos 2 unidades do livro e trabalhamos aí o show do milhão para estar trabalhando essas questões uma por uma. Vocês gostaram? Conseguiram aprender e acertar algumas questões? Eu espero que sim. E também, pessoal, a gente deu aí parabéns à nossa cidade. Happy Birthday Parnaíba. Colocamos um hino para vocês da cidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Então, hoje nós vamos iniciar um capítulo novo, a unidade 3, Chapter 3, English, a Legacy of Colonization. Inglês, um legado da colonização. Esse capítulo ele é muito interessante, ele vai falar muito sobre a língua inglesa, como tudo começou, a história da língua inglesa. E eu gostaria de compartilhar essa informação com vocês através de um mapa. Esse mapa, pessoal, ele está no nosso livro e muita gente assim até questiona por que o inglês é tão dominante no mundo, pessoal. O Império Britânico, ali a região da Inglaterra, olha o tanto de lugares no planeta que ele conquistou. Então, a Inglaterra, o Império Britânico, ele colonizou muitos lugares no mundo, foi um dos impérios mais poderosos do planeta. Consequentemente, ele leva a sua cultura para esses países, a Austrália, a Índia, o Canadá, uma parte dos Estados Unidos. E essa cultura, quando ele leva esse modo de ver o mundo, de viver, ele leva também o seu idioma, que no caso era a língua inglesa. Então, consequentemente, o inglês ele foi se espalhando pelo mundo de maneira muito rápida. E hoje a gente percebe ainda isso, tá bom? Então aí, o inglês é hoje dominante no mundo, uma consequência do Império Britânico, da colonização da Inglaterra pelo mundo afora, certinho? E aí, pessoal, esse processo todo, são muitas consequências que aconteceram desse processo de colonização, certinho? Muita gente aí critica, porque quando essa língua do colonizador chegou, lá já tinha muita gente morando, tinha outros idiomas e as pessoas receberam com certa resistência, inclusive até hoje, certinho? Então esse capítulo vai trabalhar exatamente a história da língua inglesa. Eu vou deixar para vocês uma dica, tá? Vocês coloquem lá no YouTube, em algum lugar, The History of English in 10 Minutes, a história do inglês em 10 minutos. É um vídeo curtinho, inclusive é uma indicação do nosso livro, esse vídeo, e vocês assistam para estar conhecendo cada vez mais sobre o inglês que se espalhou tão rapidamente pelo mundo. Como isso aconteceu? Como foi o início de tudo? Certinho? Então fica a dica para vocês. Mas hoje, na nossa aula, nós vamos trabalhar um assunto gramatical. Connectors, showing contrast. Conectores, conjunções, palavras aí que são utilizadas para unir orações, indicando contraste, adição, consequência, explicação. A de hoje nós vamos trabalhar o contraste, o contraste. São aquelas palavrinhas mais, porém, contudo, no entanto. Como é que eu diria essas palavras em inglês? Como é que eu uso, professora? Então, esse é o objetivo da aula. Vocês vão aprender a utilizar conectores que indicam contradição, certinho? Então vamos lá, vamos analisar essas 2 sentenças junto comigo. Nesse slide eu retirei essas frases do nosso livro da page 61, da página 61. Vamos analisar sentença por sentença e encontrar os conectores, as conjunções que indicam contradição, tá bom? Então vamos lá. Normally, when we speak to our teacher, we use English, but among our friends we speak Portuguese. Eita, professora, essa sentença aí, essa frase é bem grande. Vamos com calma, vou falar novamente. Normally, when we speak to our teacher, we use English. But among our friends, we speak Portuguese. Então, vamos lá a tradução. Normalmente, normally, when we speak. Speak é o verbo falar. Quando falamos to our teacher, com o nosso professor, we use English. Nós usamos o inglês. Mas, among our friends, entre os nossos amigos, we speak Portuguese. Então, esse but indica mas, porém, indica uma contradição, certinho? But, B-U-T.
O que vocês acharam dessa sentença? Está ou não está indicando uma contradição? Quando nós falamos com o nosso professor, usamos o inglês, mas quando falamos com os amigos, usamos o português. Então, sem essa conjunção, as sentenças ficariam muito estranhas. A segunda sentença, ela depende da primeira e ela está sendo interligada pelo conector but, certinho? Continuando, na letra B. Some countries try to reject the colonizers' language after independence. However, English is still used in India. Again, some countries tried to reject the colonizers' language after independence. However, English is still used in India. Então, alguns países tentaram rejeitar the colonizers' language, a língua do colonizador, after independence, depois da independência. However, English is still used in India. Entretanto, porém, o inglês ainda é utilizado na Índia. Pessoal, esse however tem praticamente a mesma tradução do but, só que ele é usado de maneira mais formal. Todavia, no entanto, ele é usado aqui no início de uma sentença, tá bom? Ele também é considerado um conector, que indica contraste. Então, a diferença do but para o however é o modo como você vai utilizar. Por exemplo, aqui na linguagem coloquial do dia a dia, eu vou usar o but. Eu gosto de espanhol, mas eu prefiro inglês. I like Spanish, but I prefer English. Então, eu usei aqui no meu coloquial, na minha informalidade. O however também pode ser usado, só que de maneira mais formal, mais polida, e você quase não utiliza no dia a dia esse tipo de situação. Então, eu gosto de espanhol, no entanto, todavia, eu prefiro o inglês. Geralmente a gente não usa assim na nossa rotina, certo? Mas numa escrita, em algo mais formal, numa palestra, você vai utilizar mais o todavia, no entanto. E em inglês a gente chama ele de however. Tudo bem até aqui? Resumindo a nossa história. As conjunctions, que pode se chamar de connectors, linking words, são palavras que juntam orações, indicando contraste, adição, explicação. No nosso caso aqui é contraste, contradição, tá bom? O but, tradução, mas, porém, sem o i, tá, gente? Esse mas. Então vamos lá. I like Spanish, but I prefer English. Eu gosto de espanhol, mas eu prefiro inglês. Então esse but é um conector, é um link word, é uma conjunção que está ligando duas orações para dar o sentido correto, tá certo? However, olha o however aqui. Indica também, traduzindo, pode ser mais, porém, no entanto, todavia. Mas como eu falei para vocês, ele é mais formal. Você não vai ver muito no dia a dia alguém falando essa expressão, essa palavra em inglês, certinho? Então vamos lá um exemplo. I tried to lift the box. However, it was too heavy for me. I tried to lift the box. However, it was too heavy for me. Eu tentei levantar a caixa, todavia, estava muito pesada para mim, muito pesada para mim. Então, esse however é esse todavia, no entanto, ele é muito usado no início de sentenças, tá bom? Então, pessoal, nesse momento eu separei duas sentenças, duas orações para vocês, indicando mais dois outros conectores. Lá no livro de vocês, na unidade 3, na page 61, existem outros dois ou mais um, tá? Então, aí vocês vão estudando junto com os professores da sua escola. Aqui é o início dos nossos estudos com os conectores que indicam contrast, indicam contradição, tá bom? Então, na letra C, nós temos um, na letra D, nós temos o outro. Vamos um por um. Então, na letra C, Singlish is normally spoken in informal situation. English, on the other hand, is used for formal situations. Novamente, Singlish is normally spoken in informal situation. English, on the other hand, is used for formal situations. Então, o Singlish, que é o idioma, ele tem uma influência muito do inglês lá de Singapura, o idioma lá da Singapura junto com o inglês, é o Singlish. Ele é normalmente falado em situações situações informais, situações do dia a dia das pessoas. O inglês, on the other hand, por outro lado, is used for formal situation. É usado para situações mais formais, certinho? Então, on the other hand significa por outro lado. Essa conjunção, esse conector, ele é muito usado para indicar duas ideias opostas.
Então, por exemplo, o Singlish é usado em situações informais do dia a dia e o English lá na Singapura é usado em situação formal. Duas ideias opostas. On the other hand, ele conecta exatamente essas duas ideias opostas. Tudo bem até aqui? Vamos à letra D. Hindi is the official language in India. English is often used as a lingua franca in the South, though Hindi is the official language in India. English is often used as a lingua franca in the South, though. Então, o hindi, pessoal, é a língua oficial da Índia, o idioma oficial. Mas o inglês is often, é frequentemente usado como língua franca no Sul, though. Então, esse though significa embora, porém, no caso aqui, mais pelo embora. Ele é muito parecido com however, certo? Mas ele é mais formal que o however. Certinho? E o que seria essa língua franca? É a língua, pessoal, que conecta pessoas para tornar a comunicação possível. Então, imagine lá na Índia. Tem o hindi, tem outros dialetos, idiomas. Como é que as pessoas iam conversar umas com as outras? No comércio, por exemplo. Então, existe o idioma inglês. Por que o inglês? Porque lá, a Inglaterra, né? Ela colonizou a Índia, por isso levou o inglês para a Índia, tá certo? Então, para as pessoas se comunicarem umas com as outras, para facilitar a comunicação, usa-se a língua franca, que é o inglês, tá certo? Então, pessoal, esse though, ele indica esse embora, uma ideia de contradição. Então, o hindi é a língua oficial da Índia e o inglês é frequentemente usado como língua franca no Sul, logo, embora, certinho? Então, resumindo nossa história até aqui. On the other hand, ele é usado para mostrar dois lados de uma ideia. It's not a very nice flat. On the other hand, it's very cheap. Não é um flat, um apartamento muito barato. Por outro lado, não é um flat, um apartamento muito legal. Por outro lado, é muito barato. Então, assim, on the other hand, mostrou aqui duas ideias. O flat, que é legal, que não é muito legal, mas ele é barato. Então, esse on the other hand conecta exatamente duas ideias opostas. Ele é muito usado em inglês, certinho? Então, it's not a very nice flat. On the other hand, it's very cheap. Não é um apartamento muito legal. Por outro lado, é muito barato. Então, olha aí, indicando uma certa contradição. O though, para encerrar, significa embora, apesar, porém, entretanto. Ele tem uma formalidade, viu, gente? Então, vamos olhar mais um exemplo com though, para ver se a gente consegue entender melhor. Mary didn't receive a scholarship, though she is an excellent student. Maria didn't receive a scholarship, though she is an excellent student. A Maria ela não recebeu uma bolsa, embora ela seja uma excelente aluna. Então, ela não recebeu uma bolsa, uma ajuda lá da escola, né, pessoal? Embora, apesar de ela ser uma excelente aluna. Então, esse though, nessa situação, indica também aí uma contradição. Certinho até aqui? Pessoal, nossa atividade de hoje é apenas essa. Eu sou bem boazinha com vocês. Eu coloquei uma situação, uma oração para vocês analisarem. Qual desses conectores você usaria aqui? O but ou however. Lembrando, isso tem praticamente a mesma tradução, mas o but ele é usado informalmente e o however de maneira mais formal. E o however, lembrando, ele é muito usado no início de uma sentença, tá certo? Então vamos analisar essa situação. Many people from Singapore speak English with their teachers. Use only Chinese to talk to friends and family. Então, many people from Singapore speak English with their teachers. Muitas pessoas lá da Singapura falam inglês com seus professores. Use on Chinese to talk to friends and family. Então, como é que seria esse mais? Eles usam o chinês, apenas o chinês, para falar com amigos e familiares e a família. Como é que seria esse mais? O but ou however? Pessoal, é o but. Porque aqui nessa situação não está iniciando uma sentença, não está no início de uma oração,
tá certo? Ele está ali conectando duas orações através de uma vírgula e de um conector, que é o but. E a gente pode até afirmar que essa sentença, essa oração está numa certa informalidade. Tudo bem até aqui? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre os conectores e eu reforço aquela nossa dica lá do início da aula. Vão lá no YouTube, coloque o nome The History of English in 10 Minutes, a história do inglês em 10 minutos, para vocês aprenderem sobre cada vez mais sobre esse idioma, porque ele se espalhou tão rapidamente no nosso globo, no mundo afora, certinho? Encontro vocês na nossa próxima aula. See you! Bom dia, meus caros alunos e caras alunas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, pessoal, hoje na nossa aula a gente vai estar conhecendo ainda mais um pouco sobre a Europa e iremos priorizar um pouco da economia e a regionalização daquele continente. Iremos conhecer alguns termos como Nova Europa, União Europeia e sobre esses assuntos que nós iremos conversar. Então, para isso, você, meu aluno do 9º ano, é convidado a assistir essa aula e estejam aí em posse do material didático de vocês. Livro didático, caderno, caneta, para fazer algumas orientações, algumas anotações. Já você, meus alunos de outras séries, sintam-se à vontade e ficam conosco. E vamos conhecer juntos um pouquinho mais sobre o continente europeu e como que ele influencia o nosso cotidiano aqui em Parnaíba. Será que a gente tem alguma relação com esse continente? A gente vai saber já já. Na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco sobre a União Europeia, como eu coloquei isso anteriormente para vocês. Vamos entender a importância, desse bloco econômico para o mundo todo e vamos compreender quais foram os investimentos feitos para a União Europeia ser vista hoje como uma grande potência mundial. O que faz desse bloco, dessa União Europeia, se destacar perante todo mundo? Nós iremos conhecer tudo isso na aula de hoje. Então venham comigo que eu tenho certeza que tem muita informação aqui para vocês. Então vamos lá, Primeira coisa, vamos caracterizar a União Europeia, um poderoso bloco econômico. Mas, Vanessa, poderoso por quê? Olha só, gente, a União Europeia, o próprio continente europeu, ele vai ter mais de 511 milhões de habitantes. Isso, gente, no ano de 2017. Dos quais uma parcela significativa, ou seja, uma boa parte daquela população, tem uma alta renda mensal, ou seja, trabalham e, consequentemente, recebem bem um valor justo para aquele trabalho que executam. A União Europeia, ela dispõe de um mercado interno, ou seja, entre ele mesmo, bem numeroso e com um grande poder aquisitivo. E isso vai acabar, relacionando, influenciando, melhor dizendo, diretamente os rumos da economia mundial. Então, só nessa explicação, já percebam bem, professora, já sei que a União Europeia é um bloco, um conjunto de países onde vai prevalecer o poder aquisitivo. Mas será que é tão alto assim? Eu vou dar aqui para vocês alguns números que vão realmente ajudar a compreender e vocês vão perceber, nossa professora, realmente o valor é bem exorbitante mesmo, bem grande. Olha só, segundo o Banco Mundial, em 2017, o PIB, lembram que teve uma aula que a gente estudou sobre o PIB, o Produto Interno Bruto, o europeu, ele foi, gente, de 20,9 trilhões de dólares. E olhem bem, é trilhões, não são bilhões nem milhões, são trilhões. Os 28 países que formam a União Europeia foram responsáveis, gente, por 82,8% desse total, o que vai acarretar 17,3 trilhões de dólares.
e, no mesmo ano, por 21,4% do PIB mundial, quase um quarto de todo o PIB mundial. Para vocês terem uma ideia, a participação do Brasil, do nosso país, no PIB mundial, gente, em 2017, no ano de 2017, foi de aproximadamente 2,6%, ou seja, um valor, bem pequeno perante os 21,4% da União Europeia. Mas, professora, por que isso tudo acontece? A gente vai conhecer dentro dos nossos próximos tópicos. Até aqui, é importante que vocês compreendam, que o comércio externo, da União Europeia, ou seja, aquilo que é vendido para outros lugares, corresponde a cerca de 1/3 do total, detalhe, gente, mundial. E é isso que vai tornar a União Europeia um bloco com uma enorme potência comercial. Então, muitos produtos que você pode muitas vezes ter aí na sua casa, eletroeletrônicos, enfim, eles podem ser feitos e até mesmo sido desenvolvidos em países da União Europeia. Por que desenvolvidos, professores? Porque a União Europeia, ela faz grande investimento na área de pesquisa. Então, o que acontece? Muitas vezes, alguns produtos são desenvolvidos na União Europeia, são comercializados, produzidos e aí sim são vendidos para outros países, como é o caso do Brasil. Então, essa representação, eu trouxe aqui para vocês, esse mapa, pessoal, ele é do livro didático de vocês, certinho? Eu coloquei ele aqui no slide, mas vocês podem acompanhar melhor pelo livro de vocês. Então, percebam, que cada país vai ter a sua peculiaridade. Olha só, esses países que estão em amarelo, então são países de elevada industrialização. São aqueles países que vão ter a industrialização mais forte. E isso acaba o que? Gerando emprego, e o emprego geralmente gera o que? Melhores condições de vida para aquelas pessoas que estão empregadas. Mas isso não significa dizer que só tem avanço nesses países, não. Já esses países mais rosinha, percebam que são países que têm uma menor industrialização. Mas eles também se destacam em alguma coisa, só não vão se destacar na parte de industrialização. E assim, cada país vai ter a sua própria peculiaridade. Então, isso faz da União Europeia e da própria Europa um continente que vai se destacar economicamente, certinho? Então, a gente vai conversar agora sobre as potências econômicas da própria União Europeia. Então, eu vou chamar a atenção de vocês para alguns países: Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Eu quero que vocês percebam, prestem bem atenção, principalmente nesses 4 países. Por quê? Porque, gente, eles são as potências econômicas da União Europeia. A União Europeia, como a gente viu lá nos primeiros slides, é um bloco, de 28 países. Só que esses 4, eles vão se destacar. Por quê, professora? Porque eles juntam, esses 4 juntos, eles vão representar cerca de 62,5% do PIB total, ou seja, 4 países concentram mais da metade de todo o dinheiro que gira, dentro da União Europeia. E, gente, por incrível que pareça, 51,7% de todo o PIB europeu, de um continente todo, está concentrado nesses 4 países: Alemanha, França, Reino Unido e Itália. Por isso que é bem importante vocês terem essas informações, porque a gente vai precisar delas futuramente. E detalhe, não apenas na área da geografia, não. Outras disciplinas também sempre estão cobrando esse conhecimento da gente. E principalmente, gente, desses 4 que eu enfatizei para vocês, eu quero destacar a Alemanha e a França. Por que, professora, que você quer dar um destaque em especial para a Alemanha e para a França? Que além de terem desempenhado esse papel central na formação da União Monetária do bloco,
Todos esses países, eles têm uma moeda única, que é o euro, que é uma moeda bem valorizada a nível nacional. Em uma última pesquisa que eu fiz, antes da gravação dessa aula, é importante que vocês, né, saibam disso, na pesquisa que eu fiz, o euro hoje equivale a R$ 6,19. Então, se é um dinheiro super valorizado, isso gera o quê? Um poder de compra para o consumidor. Então, se a gente vai no supermercado aqui no Brasil e compra determinados produtos, se a gente fosse num supermercado lá na Alemanha e França, a gente poderia comprar bem mais, devido o quê? A essa valorização da moeda. E a moeda, ela não vai servir apenas para a compra e venda de produtos, mas também no investimento no lazer, na educação, na saúde. E isso, gente, ocasiona muitas questões até mesmo de viagens. Olha só, é muito mais fácil e muito mais economicamente viável um europeu vir passar, vamos pegar aqui o exemplo, de férias aqui no Brasil, do que um brasileiro ir passar as férias para lá. Mas isso não quer dizer que o brasileiro não possa, eu quero que isso fique bem claro. Mas economicamente, financeiramente, mesmo falando de dinheiro, é mais viável. Por quê? É muito mais fácil ele trabalhar, conseguir tirar uma parte do seu salário para o seu lazer, do que o brasileiro, né? Que a moeda, infelizmente, não está tão valorizada assim. Então percebam, gente, como uma coisa que acontece lá na Europa acaba influenciando a nossa vida aqui. Esses dois países, né, Alemanha e França, eles têm, gente, uma grande influência sobre as decisões comunitárias relativas à política externa. Então, quando acontece assim algum terremoto em algum país, nós tivemos há pouco tempo um terremoto bem grave lá no Haiti. Então, esses países são os primeiros países a se pronunciar, a oferecer ajuda. Por quê? Porque eles sabem dessa importância econômica e sabem deste dinheiro, né, que tem lá, que é concentrado nesses dois países, que podem ajudar nações que também precisam dessa ajuda. Então, percebam aí como esse impacto da União Europeia, ela não diz respeito somente à Europa, não. Certo? Aquilo que é produzido, ela vai chegar às diversas partes do país, inclusive aqui no nosso país, no Brasil. Podemos dar continuidade? Olha só, embora tenha aderido comercialmente ao bloco, o Reino Unido não adotou o euro. Vocês sabiam? Realmente lá ele não foi adotado. A Itália, embora faça parte da zona do euro e apresente uma produção industrial importante, ela possui poucas empresas transnacionais, quando a gente vai comparar, é claro, com outros países do núcleo da União Europeia. E isso se deve, em parte, sabe o que, gente? Aos baixos investimentos do governo em pesquisa. Isso mesmo. A Itália, gente, destina apenas 1,2% do seu PIB para a pesquisa, enquanto os outros países investem bem mais, entre 1,6 até 3,4. Então a gente percebe uma preocupação da pesquisa, gente. A pesquisa, o estudo, a oportunidade de estudo, gente, não tem outro caminho. É pelo estudo que a gente consegue modificar a nossa realidade e, consequentemente, a realidade de outras pessoas. Gente, enquanto o Reino Unido é um grande importador de alimentos para atender às necessidades da sua população, a França é o maior produtor agrícola da Europa. E assim, cada país, né, vai ter o seu destaque e todo eles juntam, né, nesse bloco econômico, faz de toda aquela região ali um local bom, um local com IDH elevadíssimo, que as pessoas têm sim um trabalho e, consequentemente, como fruto daquele trabalho, elas têm uma boa qualidade de vida. O que pra a gente considera uma boa qualidade de vida, para eles é o considerado básico. Quando eu digo básico, eu estou falando de quê? Saúde, educação, saneamento básico, emprego, que é o que é mais necessário, né, para o desenrolar das atividades de qualquer família, de qualquer pessoa. É por isso que muitas pessoas que não nasceram
em países da União Europeia têm até um sonho, posso dizer assim, de conhecer a Europa e até fixar moradia na Europa. Mas a gente também vê isso ao contrário, viu, gente? Tem muita gente que nasce lá e procura também uma melhor qualidade de vida em países que não são tão desenvolvidos. Aí vai muito de cada um. Dando continuidade, ainda no livro de vocês vão ter um conceito de a outra Europa, né? Vamos saber, professora, que conceito é esse? Os países da chamada outra Europa, quem é que forma essa outra Europa? São países que não integram a União Europeia, certo? E nem outras comunidades de estados independentes. Elas podem ser divididas em dois grupos. O primeiro grupo vai ser formado por Noruega, Islândia, Suíça e Turquia. Professor, e a Turquia fica na Europa 10%, mas tem uma parte lá que é europeia. E a segunda parte, né, o segundo grupo que forma essa outra Europa, ela é constituída pela Albânia e por alguns países que se originaram da desgregação da Iugoslávia. Então aqui eu cito Sérvia, Montenegro, enfim, essa organização ainda política que na Europa não está bem definida assim. Essa nova reorganização, gente, ela se deu entre as décadas, melhor dizendo, de 1990 e 2000. Mas não é porque esses países como Noruega, Islândia, Suíça e a parte da Turquia europeia não estão na União Europeia que elas não se destacam, não. Pelo contrário, Noruega, Islândia, Suíça são um dos países com os maiores IDHs do mundo, boas condições de se viver, boa escola, o analfabetismo é quase que zerado, então todas as crianças pertencem à escola e quando eu coloco essa escola, gente, é uma escola pública de qualidade, com estrutura, professores em constante formação, em capacitação e isso acontece porque é uma política interna dos próprios países, né? Então, por exemplo, Oslo, né, a capital da Noruega, ela vai se destacar em comparado com outros países, os seus índices, as provas internacionais, elas ocupam os primeiros lugares. E além de toda essa tradição voltada para a educação, saúde, né? Lá na Islândia, eu trouxe aqui a foto da aurora boreal, essa daqui, ó, mais verdinha, que eu estou mostrando para vocês, que é um fenômeno visto somente em algumas partes do mundo. E a Islândia, essa luzinha, gente, que a gente está vendo verde, ela tem origem lá no Sol. Então, são raios solares que, devido à localização da Islândia, a gente consegue vê-la, né, enxergá-la dessa forma. É um espetáculo lindíssimo, belíssimo. Várias pessoas de vários locais do mundo, tem aquelas que têm a oportunidade de ir até a Islândia assistir isso daí. Então, por que eu estou trazendo essas informações para vocês? Porque às vezes a gente fala muito na Europa, a gente só pensa que a Europa é formada por um tanto de países. E a gente não compreende o porquê da União Europeia, o porquê que eles se reuniram, porquê que ele tem uma moeda própria, porque isso facilitou o seu comércio, facilitando o comércio, consequentemente fortalecendo a economia, nós teríamos, como teve, né, no caso que eu coloquei para vocês, um avanço, né, um crescimento econômico daquela região. Outra coisa, gente, quase finalizando já, a União Europeia, ela atua através de um sistema de instituições supranacionais e independentes e de decisões intergovernamentais que são negociadas entre os Estados-membros. Ou seja, eles não tomam nenhuma decisão, né, cada um por si, Deus por todo, não, pelo contrário. Todas as ações, todas as decisões pertinentes à União Europeia são, como que eu posso colocar, são decididas em conjunto. As instituições que formam a União Europeia são a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, o Conselho de União Europeia, o próprio Conselho Europeu, o Tribunal de Justiça da União Europeia, o Tribunal, de Contas e o próprio Banco Central Europeu. É importante também, gente, que vocês compreendam uma coisa. O Parlamento Europeu é o único órgão diretamente eleito.
Isso mesmo, que o pessoal vai lá e vota. Que ele justamente é eleito a cada 5 anos pelos cidadãos da União Europeia. E aí, como forma, né, de quase finalizar aqui o nosso conteúdo, eu trago aqui para vocês a representação monetária da Europa, o euro. Aqui no Brasil a gente não tem o real, R$1, R$2, R$5. A gente vai ter aqui a moeda europeia, o euro, né, validado e utilizado, moeda única de todos os 28 países que compõem a União Europeia. E mais aqui na parte de baixo a gente tem o símbolo do euro, né? Enquanto aqui no Brasil do real é o R e o S, né, cortadinho. Aí a gente vai ter o símbolo da Europa. Me digam aí uma coisa, vocês conheciam todas essas informações sobre a União Europeia? Vocês sabiam que tinha todo esse bloco econômico e como que esse bloco econômico ele se organiza, se sistematiza? Qual é a relação entre o real e o euro, né? Porque quando a gente assiste o nacional, o dólar tá valendo tanto, o euro tá valendo tanto, porque como que isso acaba influenciando no nosso cotidiano? Se hoje as nossas coisas estão caras, por que tá tão caro? Qual é o país que é produzido? Então essa aula de hoje nos ajuda a responder essas inúmeras questões. Nosso tempo acabou, então a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês, façam as leituras e as atividades que os professores estão sempre orientando. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro. Até mais! Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do 6º ano, tá? Esta é a aula de número 16, beleza? Então, o que nós temos para hoje? Vamos lembrar que na nossa última aula nós estudamos os critérios de divisibilidade, falamos sobre números que podem ser divisíveis sem fazer uma divisão, tá? Usando só algumas regrinhas. E nós começamos a resolver algumas questões e para dar sequência ao nosso trabalho hoje, vamos resolver mais algumas. Daí iniciaremos um novo assunto, beleza? Muito bem, nós temos aqui a quarta questão. E a quarta questão nos diz o quê? Observe o seguinte número, 40302N. Colocando 0 no lugar do N, o número será divisível por 3? Então nós vamos responder aqui, sim ou não, justificar se for preciso, tá bom? Então, o que acontece? Se eu colocar o 0 no lugar do N, nessa nossa primeira ideia, então na nossa letra A, nós teríamos 40302N. Se no lugar do N nós colocássemos 3, tá? Então nós teríamos um número colocando o 0 no lugar do N, seria divisível por 3? Essa é a questão. Então, aqui no lugar do N, nós vamos colocar 0. Essa é a ideia. Para ser divisível por 3, teria que a soma dos algarismos dar um número múltiplo de 3. Vamos ver. 4 mais 3, 7, mais 2, 9. O restante é 0. A resposta é sim. Deu 9. 4 mais 0, mais 3, mais 0, mais 2, mais 0, igual a 9. E 9, gente, é múltiplo de 3. Então, a minha primeira resposta seria sim. Vamos para a próxima ideia. Ainda na letra A.
E se eu colocasse o 0, seria divisível por 4? A ideia é que os dois últimos algarismos, olha aí, os dois últimos algarismos sejam um número múltiplo de 4 ou terminar em 00. Não é essa a regra? Beleza? E aí, os dois últimos algarismos é 20. É divisível por 4? Sim. Então, se eu colocar o 0 no lugar do n, também será divisível por 4. Até então, nós temos as respostas sim para o 3 e para o 4. Se eu colocar o 0, no lugar do n, é divisível por 5? Lembra da regra de divisibilidade por 5? Todo número terminado em 0 ou 5 é múltiplo de 5. Resposta, sim, também. E será divisível por 8? Bom, pessoal, a ideia do múltiplo de 8 é que os três últimos algarismos sejam 000, não é? Ou os três juntos formaram um múltiplo de 8. E o número que se formou aqui foi 20. 20 é múltiplo de 8? Não, professor. Então, o 8 não será. Próximo. Será que se eu colocar o 0, ele vai ser múltiplo de 9? Ou ele será divisível por 9? Nós já somamos agora há pouco, ó, deu 9. Então, a resposta é sim, professor. E será que ele vai ser divisível por 10? Alguém lembra a regra para divisibilidade por 10? Basta terminar em 0. Então a resposta é sim. Conclusão: apenas o 8 não será divisível se colocarmos 0 no lugar do n. Beleza? E na nossa letra B, diz o seguinte: qual é o menor número? Qual o menor algarismo que devemos substituir o n para que o número seja divisível por 8? Vamos observar agora aqui. Beleza? Acompanhem comigo. O número é 4, 0, 3, 0, 2. E o número que eu vou colocar aqui? Qual o menor número? Se eu somar aqui, eu não vou encontrar opção nenhuma. Eu quero que o número seja divisível por 8. Qual é a condição? Os três últimos algarismos sejam divisíveis, um número divisível por 8, ou terminar em 000, beleza? Aqui não vai dar para terminar em 3 zeros porque tem o 2, mas esses três algarismos pode dar um múltiplo de 8. Então, se eu colocar 0 aqui já não dá, já fizemos isso. 21 não dá, 22 não dá, 23 não dá. Mas será que se eu colocar um 4 aqui, dá certo? Se eu colocar um 4, dá certo? 0,24, gente, é divisível por 8? Sim. É divisível por 8. Beleza? Então, o menor número é 4. O menor algarismo, 4 é o menor algarismo. Beleza? Muito bem. Vamos para a próxima. E o que nós temos aqui na nossa quinta questão? O que nós temos aqui na nossa quinta questão? Nós lemos o seguinte: usando apenas o 3 e o 0, escreva 8 números de 4 algarismos e entre eles identifique os que são divisíveis por 4, por 8 e por 1000. Beleza? Então, pessoal, vamos usar aqui um pequeno esquema, tá? Nós sabemos que números de 4 algarismos não começam com 0. Então, eu tenho que formar números
que começam apenas por 3, tá? Então, para começar por 3, nós temos o seguinte. Pode começar por 3, depois o 0, depois o 3. Até aí nós temos o 30 e o 33. Aí nós continuamos ainda o 0 e o 3. E aqui o 0 e o 3. Então nós já temos 300, 303, 330, 333. Aqui nós podemos fechar com o 0 e com o 3. 0 e 3. 0 e 3. E 0 e 3. Beleza? Fechamos agora os 4 números. Que números são esses? Acompanhe comigo. 3.000, 3.003, 3.030, 3.033, 3.300, 3.303, 3.330 e o oitavo 3.333. Então, 8 números, beleza? Agora, na letra A, eu quero que quais são esses números que são divisíveis por 4. Gente, para ser divisível por 4, tem que terminar em 2 zeros. Ou os dois últimos algarismos sejam divisíveis por 4. Então, nós temos aqui 3.000. Nós temos 30, não dá. 3.300. Tá? 30 não dá. Pronto, são só esses dois. Beleza? Só esses dois terminam em 2 zeros. Tá? Muito bem. E na letra B, eu quero que esses números sejam divisíveis por 8. E para ser divisível por 8, tem que terminar em 3 zeros. Terminados em 3 zeros, nós só temos o 3.000. Fechou? Muito bem. E quais números são divisíveis por 1.000? Tem que terminar também em 3 zeros. E na nossa letra C, nós só temos também o 3.000. Beleza? Muito bem. Então agora nós vamos dar continuidade ao nosso novo assunto. E as nossas questõezinhas de divisibilidade nós vamos parar por aqui. Beleza? Muito bem. Nós temos aí no nosso livro texto, página 112, divisores e múltiplos de um número natural. Então, pessoal, os divisores e os múltiplos de um número natural são muito simples. Como eu posso calcular os divisores? Como eu posso calcular os múltiplos de um número natural? Então, para isso, nós vamos trabalhar aqui algumas ideias inicialmente. Beleza? Acompanhe comigo. Responda no seu caderno as seguintes questões. Determine todos os possíveis produtos de 2 números naturais cujo resultado seja 22. Então, para que seja produto 22, o que nós temos? Na letra A, primeira questão, letra A, eu posso pegar 1 vezes 22 e 2 vezes 11, tá? Não tem mais nenhum cujo produto é 11 vezes 22, que é 22. Na letra B, nós temos 1 vezes 60, acompanha aí, ó, 2 vezes 30, tudo dá o produto de 2 números naturais cujo resultado é 60. Então, nós temos 3 vezes 20, nós temos 4 vezes 15, nós temos... E é isso, porque de trás para frente nós teríamos o que?
Tem mais alguma? Tem 5 vezes... Tem um 5. 5 vezes 12 também dá 60. Beleza? Então, nós temos aí os números cujo produto dá 60. E só esses, professor? Será que o 6 não dá, não? 6 vezes 10 é 60, beleza? Então, até aí, nós fechamos todos os produtos que dá 60, tá? Na nossa letra C, nós queremos agora um produto que dê 17. Só tem uma vez 17, beleza? E na letra D, produtos que dê 24. Uma vez 24, uma vez 24, dá 24. 2 vezes 12, dá 24. 3 vezes 8, dá 24. E mais algum? 4 vezes 6. 4 vezes 6 também dá 24. 5 não dá, 6 vezes 4 já está voltando. Na questão 2, eu quero agora os divisores de 22. Na letra A, eu quero os divisores de 22. Eu posso dividir o 22 por ele mesmo. 22 dividido por 22, que dá 1. Eu posso pegar o 22 e dividir por 11, que dá 2. Mais nada. Letra B, eu quero agora os divisores de 60. Eu posso dividir o 60 por 30. Eu posso dividir o 60 por 20. Eu posso dividir o 60 por 15. Eu posso dividir o 60 por 12. Eu posso dividir o 60 por 10. Posso dividir o 60 por 8, 9, 7, 6. E eu posso dividir o 60 por 5. Posso dividir o 60 por 4. Posso dividir o 60 por 3. Posso dividir o 60 por 2. E posso dividir o 60 por 1. Posso dividir o 60 por 2. E posso dividir o 60 por 1. Tá? Por 30 dá 2. Por 20 dá 3. Por 15 dá 4. Por 12 dá 5. Por 10 dá 6. Por 6 dá 10. Por 5 dá 12. Por 4 dá 15. Por 20. Por 3 dá 20. Por 2 dá 30. E por 1 dá 60. Então, são esses os divisores, beleza? E quais são os divisores de 17? Os divisores de 17, tá? Vamos aproveitar o espaço e vamos fazer aqui. Letra C. Segunda questão, letra C. Letra C. Os divisores de 17, eu só posso fazer 17 dividido por 17, que é 1, ou 17 dividido por 1, que é 17. Tá? E na letra D, os divisores de 24. Eu posso dividir 24 por 24. Posso dividir o 24 por 12. Posso dividir o 24 por 6. Posso dividir o 24 por 4. Posso dividir o 24 por 3. Posso dividir 24 por 2. E o 24 dividido por 1. Beleza? Então, o que nós observamos aqui
de curioso nessa situação é que nós podemos de curioso nessa situação é que todos esses produtos, tá? Por 2, por 3, por 4, por 5, por 6 do 60, quando nós vamos olhar lá para os divisores, são os mesmos números, ó. 60, 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Tá? Nós temos aqui, ó, 60, 30, 20, 15, 12, 10, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. O que nós podemos dizer aqui é que os multiplicadores para dar 60 representam também os mesmos divisores. Isso vale para todos os números. Na nossa letra A aqui da primeira questão, quais são os múltiplos de 22? Tá? Nós temos o 1, o 2, o 11 e o 22. E os divisores, o 1, o 2, o 11 e o 22. Beleza? Então eles estão interligados, tá? Quando é que o número é múltiplo de outro? Quando você multiplica um número natural por outro e dá outro número natural, ok? Quando é que o número é divisor de outro? Quando você divide dois números naturais e dá um número natural, beleza? Então, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar por hoje a nossa aula. Múltiplos e divisores, temos muito que trabalhar na próxima aula, mas o nosso tempo esgotou, estourou. Então, o que nós podemos fazer é dar continuidade à nossa aula na próxima semana, beleza? Até a próxima, pessoal. Tchau, valeu! Olá, gente linda de Deus, meus amores, tudo bem com vocês? Olha, se não tiver, vai ficar, porque Deus é maior e Ele está com cada um de vocês. Professora Vera Amorim, para mais uma viagem pela língua portuguesa. Convido vocês, passaporte na mão, nosso livro de língua portuguesa, e vamos nós para começar esta viagem. Hoje, voltando aqui, hoje nós vamos viajar na unidade 5, no capítulo 2, ainda, Começamos na aula passada. Vamos tratar do relato de experiência vivida, interjeição e locução interjetiva. Preparados? Então, bora lá! Primeiro vamos compreender o que é relato de experiência vivida. Lindas e lindos de Deus, para começar, é um gênero textual, tá? Então, o gênero relato de experiência vivida, ele pertence ao domínio social da documentação das experiências humanas e tem por finalidade compartilhar experiências vividas e fatos interessantes. Vejam aí esta paisagem, Você imagina uma viagem, Você está viajando neste barco tão lindo aí no oceano e vivendo uma experiência única, não é? Para ter depois o que contar, para ter depois o que relatar, certo? O gênero relato de experiência vivida caracteriza-se pelo emprego de verbos no passado e pela subjetividade. Como assim? Você não tem uma certeza do que vai acontecer, do que você vai viver. As coisas vão acontecer. Você não pode, de repente, determinar. Vou viver essa experiência, vou viver aquela. Então, é uma coisa subjetiva. Você não pode predeterminar, ok? Então, por que ele caracteriza-se pelo emprego de verbos no passado e pela subjetividade? Primeiro porque, quando você vai relatar, os fatos já aconteceram, ok? Então, quando você vai relatar, seja de forma escrita ou oral,
você vai usar verbos no passado porque a experiência já foi vivida, já foi experimentada. Uma vez que é construído com base no ponto de vista de quem já vivenciou os fatos. Então, para você fixar o gênero relato de experiência vivida, caracteriza-se pelo emprego de verbos no passado e pela subjetividade, uma vez que é construído com base no ponto de vista de quem vivenciou os fatos. Então, só você que vivenciou esses fatos pode fazer esse relato, quer seja oral, quer seja escrito. Aí você imagina num barco desse maravilhoso aqui, neste mar tão lindo, com essa vista excepcional, você vai ter muito o que contar, vai ter muito o que relatar sobre as suas experiências vividas, ok? Os relatos de experiências vividas, como já falei anteriormente, eles podem ser escritos ou orais, e caracterizando-se também pelo uso de adjetivos que expressam sentimentos. Quando você vai narrar uma história que você viveu, principalmente, né, se é uma boa história, se é uma história que lhe trouxe alegria, claro, né, não só acontecem coisas boas, você vai empregar assim adjetivos, porque os adjetivos vão expressar tudo que você sentiu durante essa experiência que viveu, certo? Então, seja da forma escrita, seja oral, vai haver essa caracterização também pelo uso de adjetivos, porque eles vão expressar os sentimentos, né, vividos por você. Os leitores dos relatos de experiência vividas são pessoas interessadas em conhecer mais sobre as experiências de vida de alguém. E olha, gente, não é a questão da curiosidade, porque a gente sabe que tem aquela situação em que você quer saber o que a outra pessoa viveu apenas por curiosidade. Mas no caso dos relatos de experiências vividas, porque geralmente são relatos baseados em viagens. Então as pessoas vão viajar, sejam dentro do país, por dentro do Brasil, vão lá para o sul do Brasil, ou vão para o sudeste, ou vão para a região norte, vão conhecer o Amazonas, vão conhecer o Pantanal, vão conhecer os costumes do Rio Grande do Sul. A pessoa ela vai relatar todos os costumes, o tipo de vida que as pessoas têm, quais são as práticas que elas têm. E essas práticas, sejam elas no seu dia a dia, na forma de se vestir, na forma de falar, os hábitos alimentares, a questão do comportamento mesmo social, isso aí para os jovens, para os adultos, para os idosos, a cultura, que cultura eles vivem, a questão da espiritualidade. Então, o que eles vivem quanto à espiritualidade? Então, é uma riqueza de informações. Então, você muitas vezes não, você sempre através da leitura ou você ouvindo alguém relatar experiências vividas, você vai ter um leque de conhecimento, você vai ampliar os seus conhecimentos. Você já pensou? Você nunca foi no Pantanal, mas alguém que foi, que esteve lá, que a vegetação, os mangues, que tipo de fauna, que tipo de flora, entendeu, gente? A questão das espécies, os hábitos que eles têm, as crenças que eles vivem. Você nunca foi lá, mas através da leitura desses relatos é como se você tivesse ido. Agora você imagina saindo do país para outro país. Olha o universo de conhecimentos. Então, olha a importância. É por isso que a gente, mais uma vez, diz para vocês que os relatos, que os leitores, vocês leitores dos relatos de experiências vividas, são pessoas interessadas em conhecer mais sobre as experiências de vida de alguém. Essas experiências baseadas nessas viagens, nessas aventuras, porque viajar é isso, não é só vou viajar, vou passear, é você conhecer, sair do seu universo e conhecer, arriscar-se a conhecer o que é a riqueza do... Imagina, de um estado, de uma região, de um país, imagina do mundo. Então, é esse interesse que os leitores desses relatos têm,
de conhecer essas experiências, porque através desses relatos é como se nós também estivéssemos lá, nesses locais, ainda que não tenhamos ido, ok? Nós temos o nosso livro, nas páginas 152, 153 e 154, nós temos aqui um texto, Amir Klink fez do prazer de viajar a sua profissão. Meus amores, esse texto aqui é um relato de experiência vivida. A professora Vera fez a leitura, eu gostaria que vocês fizessem. Já fiz a leitura? Já fez? Faz novamente, tá? Você pode fazer quantas leituras você achar que deve para você entender. Porque não é só ler, não, eu já li. Leu, mas você entendeu o que você leu? Você fez essa viagem por esse relato do Amir Klink. Então, assim, esse texto é um relato de experiência vivida. Ele que é uma pessoa que a gente pode dizer no português mais simples, pessoa viajada, certo? Então, esse texto é todo ele composto de relatos de experiências, certo? Então, você vai estar sendo convidado, se você já leu, você vai reler quantas vezes for necessário e veja a riqueza, o olhar. Dá para captar o olhar dele em cada situação que ele viveu nesta viagem aí. Então, peço para vocês que façam essa leitura, mas assim, com muita atenção. E na página 155, aqui eu coloquei só recorte para você ver que depois que você fizer essa leitura, você vai responder essas questões. Mais uma vez, chama a atenção de vocês. Lindas e lindos de Deus, não é você leu a questão aqui, o primeiro, o que você pensou, aí você vai lá para o texto. Não, você vai ler, reler o texto, tá? Reler, como eu digo, você vai ler de novo, até você ser capaz de responder as questões relacionadas a ele. Aqui nós temos até o terceiro, mas vai até a 8ª questão. Só botei aqui para você ter uma ideia de que nós temos aqui, mas vai até a 8ª questão, e eu quero que sugiro a vocês para internalizarem, que leiam o texto a ponto de responder essas questões. Tá bom? Ok, estou confiando em vocês. Nós vamos agora para a interjeição. Já sei que vocês já viram, lá no 5º ano, já ouviram falar. Aqui a gente vai só reforçar. E talvez até você já tenha visto com o seu professor, a sua professora. Então, se tiver, a gente está aqui só revisando. Vamos conceituar a interjeição. O que são interjeições? Interjeições são palavras que expressam sensações, emoções e sentimentos, tá? Nós temos aqui no texto, bem aqui, uma expressando que essa pessoa aqui está assim, meio, opa, onde estou, quem sou eu? Conversando com alguém, acho que é a namorada dele, que até se zanga, porque ele está assim, meio, certo? Então, gente, quando ela diz assim, acorda Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Ele, parece que o Armando não está sabendo muito bem. E você percebe pela interjeição aqui, de surpresa, espanto, e ela está aqui já zangada. Daqui a pouquinho a gente vai trabalhar melhor a interjeição. Entenderam aí? Então, expressam sensações, emoções e sentimentos, ok? Na fala, as interjeições são reconhecidas pela entonação que o falante emprega ao pronunciá-la. E na escrita, são identificadas, sobretudo, pelo ponto de exclamação. Isso aqui é importante. Interjeição. Se não tiver o ponto de exclamação, compromete a sua situação, né? Porque tem que ter. É a marca delas, o ponto de exclamação. Nós temos aqui o Garfield, né? Snap, 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 aí mais uma, snap, Ele diz, bem, o John achou todas as armadilhas para o rato. Então, alguém aqui se machucou numa armadilha, né, para rato, e vai mais de uma armadilha, né? Acho que 4, dá para contar, né? 1, 2, 3, 4. E em todas as situações sentiu dor. E olha só,
cada fechada da armadilha era um aí, tá, gente? E o que você observa aí? Que depois de todos esses ais que estão expressando aí o quê? No mínimo do, claro, nós temos aí o ponto de exclamação, ok? Então, para fixar, na fala, as interjeições são reconhecidas pela entonação que o falante emprega ao pronunciá-la. Na escrita, são identificadas, sobretudo, pelo ponto de exclamação, porque se não tiver, fica complicado, certo? Na fala, você não vai ver o ponto, você vai perceber. Eu digo, ai, você já percebe ali, né, a expressão de dor, vai imaginar que tem a exclamação, que é a marca da interjeição, ok? As interjeições se apresentam por meio de sons vocálicos, palavras únicas, locuções interjetivas. Olha os sons vocálicos: a, o, an, ui, eia. Aqui são algumas, tá, meus amores? Tem muitas outras. Palavras únicas: olá. A professora Vera gosta muito do olá, né, Regina? Tchau, puxa, viva, boa. Alguém fala comigo no WhatsApp, bom dia, eu digo olá. Eu gosto muito do olá. Locuções interjetivas: ora bolas, puxa vida, meu Deus. Certo, gente? Porque as locuções vão ser duas ou mais, né, palavras com valor de uma interjeição, tá? Lindas e lindos, no nosso livro, na página 158, nós temos esses dois quadros aqui, tá? De um lado nós temos os sentidos, né? E do outro nós temos as interjeições. Então você é convidado a, na página 158, fazer esta visita, claro, seguida de leitura. Não é só você olhar, você vai ler. Temos aqui, ó, a admiração, a advertência, opa, cuidado, certo? E por aí você vai encontrar, tem até a zombaria aqui, Então nós temos aqui os sentidos, né? Os sentidos, os sentimentos que movem e do lado as respectivas interjeições. Só lembrando você que existe um universo, tá, amplo. Aqui nós temos só algumas situações, mas para você, para quem está começando esse convívio, já está de bom tamanho. Tá bom, meus queridos? É entendido? Praticando, viu? E ó, faça a leitura, repita essa leitura desses quadrinhos que você já vai internalizar bastante sobre algumas interjeições, tá? E as locuções interjetivas? Eu acabei de dizer para vocês que são 2, 3 palavras com valor de uma interjeição. A gente sempre aprendeu isso aí, né? Locução é quando... Locução verbal, 2 verbos com valor de 1. Locução adjetiva, 2 palavras com valor de 1. E nós temos as locuções interjetivas, tá? Então, as locuções interjetivas são as expressões que correspondem a interjeições. E, geralmente, são formadas por 2 ou mais palavras, tá? Temos aqui, ó, meu Deus, ora bolas. Temos mais, graças a Deus, muito obrigada, puxa vida, que bom. Então, nós temos aqui alguns exemplos de locuções interjetivas, entendeu? 2 ou mais palavras com valor de uma interjeição. Ok? Tudo bem? Bom, para não deixar, para não sair da nossa, né, do nosso esquema, faz parte da nossa viagem, né? Ó, de olho nos boxes, anote aí. Isso aqui é importante, a nossa viagem. Toda viagem, raramente tem uma viagem nossa que não tem, né? Mas essa tem. Aquele momento em que você vai internalizar, você vai saber, será que eu entendi mesmo? Porque nos boxes você vai encontrar o resumo do conteúdo visto, ou dos conteúdos, tá bom? E aí você faz uma leitura e vê realmente o que você entendeu. Tá? E se ficou alguma dúvida, é a hora de você desfazer esta dúvida. Páginas 156, 157, 158 e 161. Não deixem de fazer. Gente, o nosso livro de português, ele é rico. Ele é rico. E a partir das nossas próximas aulas, nós vamos trabalhar outras partes do nosso livro que são ali, como são boxes também, tá, gente? Mas que são de extrema importância e que você não deve fazer uma leitura
e passar por cima deles. São interessantes que você atente, pare um pouquinho, porque sempre vão estar recheados de informações de extrema importância. Tá bom, meus amores? Ficando por aqui, com a certeza de que semana que vem nos encontraremos para mais uma viagem pela língua portuguesa. Queridas e queridos, a pandemia não acabou, já chegou aqui no nosso Piauí. Então, assim, a variante Delta, né, que chegou. Mas nós, fazendo a nossa parte, estaremos sendo gratos a Deus pelo dom de nossa vida, estaremos cuidando dos nossos e juntos, só juntos é que venceremos essa. Então, precisou sair de casa, use máscara, mantenha o distanciamento social, lave bem suas mãos ao chegar em casa, use o álcool em gel, não tem, usa o álcool comum, contanto que seja 70, faça a sua parte. Porque fazendo a nossa parte, juntos, Deus nos abençoa e vamos vencer essa. Até semana que vem, fiquem com Deus, se cuidem, tchau! Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Esta é a nossa aula de número 15. E agora vamos ver o que nós temos para hoje. Precisamos lembrar que na nossa última aula nós fechamos um assunto e vamos começar agora um novo assunto. Nós vamos falar hoje sobre os números racionais. Precisamos lembrar que os números racionais são as frações, beleza? Os números racionais são as frações. Então, os números racionais, Quem são os números racionais? São todas as frações, beleza? Tá? E as frações, elas podem se apresentar de várias maneiras, e as maneiras que nós vamos apresentar as frações, nós vamos mostrar para vocês hoje, tá? E como nós já estudamos no 6º ano, existem 3 tipos de frações: frações próprias, frações impróprias e frações aparentes, tá? As frações aparentes, ela tem um numerador múltiplo do denominador. E as frações próprias e aparentes são as que o numerador é maior que o denominador ou que o numerador é menor que o denominador, tá? Lembrando que nós podemos apresentar as frações também na forma decimal, tá? E a porcentagem também pode ser escrita na forma de fração. Beleza? Muito bem. Então vamos dar início à nossa aula. O que nós temos aqui são os números racionais, na página 146. Como eu falei para vocês, os números racionais são todos os números que podem ser escritos sob a forma de fração. Então, existem alguns números que não têm denominador e precisamos ficar atentos quais são esses números para darmos uma característica particular para eles, tá legal? Então, na nossa primeira situação aqui, ainda na introdução dos números racionais, diz assim: em uma cidade foram registradas, em determinado dia do mês de julho de 2019, a temperatura mínima de -6. Então, quando eu falo em temperatura mínima, tá? Mínima igual a -6 graus. E a temperatura máxima
igual a mais 4 graus. Tá? Podemos expressar essas temperaturas da seguinte forma. Ora, pessoal, um número, se eu tenho um número inteiro, 6, ele pode ser escrito sob a forma de fração com denominador 1, tá? Ou ainda 6 dividido por 1. No nosso caso, se o nosso número inteiro é negativo, então vai ficar menos 6. Menos 6 dividido por 1. Da mesma forma que o 4. Se nós temos mais 4, ele pode ser escrito mais 4 sobre 1. Ou mais 4 dividido por 1. Beleza? Então, bem simples. O que eu quero dizer para vocês é que todo número inteiro tem denominador 1. Ele pode ser um número inteiro positivo ou um número inteiro negativo. No caso, a mínima é uma temperatura negativa. A mínima é uma temperatura negativa. Então, acompanhe comigo. A temperatura mínima é menos 6. É um exemplo de um número inteiro negativo. E o mais 4 é o exemplo de um número inteiro positivo. Tá? Essa é a representação de um número inteiro, positivo ou negativo. Agora, e onde estão as frações, professor? O número inteiro de denominador 1, menos 6 de denominador 1 e mais 4 de denominador 1, são números racionais. Inteiros, porém racionais. Beleza? Então, na nossa questão 2 diz, em 2017, o Brasil tinha uma frota de aproximadamente 43,4 milhões de veículos, entre carros comerciais, leves, caminhões e ônibus, segundo o estudo do Sindipeças. Dessa frota, mais da metade, gente, a metade é um meio, tá bom? Então, segurem a próxima ideia de fração. A próxima ideia de fração é a seguinte. Quando eu falo a metade, lembrem-se, a metade. A metade a gente pode representar por 1 sobre 2. Ou seja, é o inteiro dividido por 2. Se concentrava na região sudeste. E pouco mais de 1/5. 1/5. Então eu posso escrever 1/5. Igual a 1 sobre 5, tá? A quinta parte na região sul. Então, o que nós podemos afirmar aqui é que o número 1/2 e 1/5 são números racionais. São números racionais positivos. Positivos. Beleza? Então, funciona dessa forma. Lembrando que 1/2 eu posso escrever 1 dividido por 2. E 1/5 eu posso escrever 1 dividido por 5, tá bom? Então, o que eu quero dizer também é que a fração com numerador e denominador pode ser escrito na forma de uma divisão, tá certo? Então, o que nós vimos aí? Nós vimos o número inteiro é um número racional de denominador 1. E as frações, elas têm os denominadores diferentes de 1. Beleza? Então, continuando, vamos agora imaginar a próxima situação. Essa próxima situação, ela diz o seguinte. Muito bem. O gráfico a seguir mostra a variação em porcentagem da produção de leite de 5 regiões de um país em relação ao ano anterior. De acordo com o gráfico, as regiões B, C e E representam o crescimento na produção, enquanto as regiões A e D mostram uma queda na produção. Quando eu quero dizer um aumento na produção, um crescimento, é positivo. E quando nós falamos em queda, em diminuição ou decréscimo, é negativo. Beleza? Então nós temos aqui alguns números,
tá? Nós temos os números B, C e E. Nós temos também os números A e D. O que nós observamos é que o B, o C e o E, tá? Mais 2,5, mais 0,9, mais 1,8, observamos que esses números são o quê? Positivos. E o A e o D, menos 1,2 e menos 2,7, são números negativos. Ficou claro? Ainda são números racionais. Olha, o que nós estamos apresentando aqui é uma outra forma de representar um número racional. Já vimos o número racional na forma de fração, agora estamos vendo o número racional na forma de número decimal, tá? Um decimal também é um número racional, tá? E o que é que nós temos mais ainda a ser acrescentado? O que nós temos aqui é o seguinte: esses números que nós encontramos agora, tá? Além de ser os positivos e os negativos, esses números também podem ser escritos sobre a forma de fração, ok? Como no caso das porcentagens. As porcentagens indicam um quociente de dois números inteiros. Como assim, professor? Imagine, quando eu digo 2,5%, tá? É um número racional 2,5 dividido por 100. Beleza? Porém, nós ainda podemos apagar essa vírgula e termos 25 sobre quanto, pessoal? 25 sobre 1000. Tá? Porque você apaga a vírgula e acrescenta o zero no denominador. Da mesma forma, aqui no 1,8. É 1,8%. 1,8%, ou seja, sobre 100. Se você apagar a vírgula, vai ficar 18 sobre, acrescenta mais um zero no quociente, sobre 1000. Beleza? Muito bem. 1,2 agora é negativo, tá certo? Menos 1,2 da mesma forma, sobre 100. Quer apagar a vírgula? É só multiplicar por 10. 1,2 vezes 10 é 12. E 100 vezes 10 é 1000. Para fechar nossa ideia aqui, nós temos menos 2,7 sobre 100, que é por cento. E finalizamos com menos 27 sobre 1000. Beleza? Então, nós acabamos de representar um número inteiro na forma de fração, ele tem denominador 1. Um número fracionário, que é o nosso conteúdo, que é o nosso assunto. Nós apresentamos agora os números racionais também na forma decimal, tá? Positivos e negativos. E os números também de porcentagem, sendo escritos na forma de fração. Todo percentual na forma de fração tem denominador quanto? Tem denominador 100. Beleza? Muito bem. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que todo número racional é a divisão de dois números inteiros, em que o segundo tem que ser diferente de zero. Gente, olha que coisa importante agora acabamos de falar. O segundo número é diferente de zero. O primeiro é o numerador e o segundo é o denominador. Então, nós temos aqui uma pequena definição sobre o nosso assunto. Beleza?
diz assim: todo número racional pode ser escrito sob a forma de fração, de modo que o A e B são números inteiros e principalmente, pessoal, olha, principalmente o B, que é o denominador, tem que ser diferente de zero, tá? E mais algo a acrescentar é o seguinte: os números racionais positivos, os números racionais negativos mais o zero, tá? São denominados conjunto dos números racionais e eles são representados pela letra Q. Essa letra Q, ela dá conotação Q de quociente, tá? E o que é o quociente? O quociente é divisão, tá bom? Divisão, beleza? Muito bem. Escrevendo o número divisão, bonitinho. Divisão. Essa é a ideia do Q de quociente, ok? Muito bem. Então, pessoal, vamos para a próxima ideia. Quando eu quero representar um número racional na reta numérica, tá? Eu posso colocar os números inteiros na reta numérica, sem problema. Então, se eu tomar aqui uma reta numérica, tá? E dar uma origem para ela, 0, nós sabemos que para a esquerda são números negativos, para a direita são números positivos. Se eu tiver o mais 1 para a direita, eu tenho o menos 1 para a esquerda. Se eu tiver o mais 2 para a direita, eu tenho o menos 2 para a esquerda. E entre esses números existem mais números racionais, ou seja, mais números fracionários. Então, no nosso primeiro exemplo, o que que diz? Vamos representar o número 0,7 na reta. Como eu representaria o 0,7 na reta? Só que esse 0,7 é negativo. Nós sabemos que 0,7, pessoal, é um número entre 0 e 1. Só que ele é menos 7. Então, é entre menos 1 e o 0. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui nessa região do menos 1 até o 0. Beleza? 0,7. Nós também lemos 0,7 como 7 décimos. Isso quer dizer o quê? Que o meu denominador é o todo e o meu numerador é a parte tomada. Beleza? Ou seja, quando você tem um inteiro que você divide em 10 partes, você vai tomar quantas? Você vai tomar 7. Então, acompanhe comigo. Eu vou dividir do 0 até o menos 1, 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu até tiquei maior. E aqui, onde vai ficar o nosso 0,7? Menos 0,7 ou menos 7 décimos. Eu dividi o todo em 10 partes iguais e marquei onde fica o 7. Beleza? Então, eu posso, como tem o nosso exemplo aqui, no nosso exemplo nós temos o A é o menos 1, o D é o 0 e o E é o menos 7 décimos. Então, eu posso dizer assim, o ponto E, ele representa o quê? É a imagem geométrica. De menos 7. Menos 0,7. Ponto.
O número menos 0,7 não é a imagem de E, ele é a abscissa. Bom, pessoal, agora nós podemos representar. O número na reta numérica é uma abscissa. E a letra que representa esse número chama-se imagem geométrica do número. Beleza? Então, no nosso exemplo 2, nós usamos o mesmo procedimento, tá? 11 quartos. Na nossa questão 2, vamos tentar simplificar a ideia de 11 quartos. Só que agora, 11 quartos é positivo, tá? Então, nós temos aqui a origem 0. Aí nós temos mais 1, mais 2, mais 3 e mais 4. Olha, uma forma de representar 11 quartos, acompanhe comigo, por favor. 11 sobre 4, isso quer dizer que o meu inteiro foi dividido em 4 partes iguais. É o todo. Só que eu tomei 11 partes. Eu tomei quantos todos aqui? Acompanha comigo, olha o que acontece. 11 quartos é também 4 quartos, mais 4 quartos, mais 3 quartos. Tá? Mais 3 quartos. Ou seja, o meu todo do 0 a 1 eu dividi em 4 partes iguais. Do 1 ao 2 eu dividi em 4 partes iguais. Do 2 ao 3 eu dividi em 4 partes iguais. Do 3 ao 4 eu dividi em 4 partes iguais. Só para você ter uma ideia, esse primeiro aqui é 1 quarto. O segundo é 2 quartos, 3 quartos e bem aqui é 4 quartos. 5 quartos, 6 quartos, 7 quartos, 8 quartos, 9 quartos, 10 quartos, 11 quartos. Opa! Já achei meu 11 quartos, é bem aqui, ó. Então, eu concluo que bem aqui é 11 quartos. Eu contei 11 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Beleza? Então, essa é a representação do 11 quartos. Foram quantos inteiros, pessoal? Nós temos aqui um inteiro, 2 inteiros, ó. Representado aqui também, 4 quartos, 4 quartos. Representa 2 inteiros. E é assim que nós colocamos os números na reta numérica. Beleza? Nós vamos trabalhar essa ideia mais na nossa próxima aula. Porque o nosso tempo já esgotou e já até estourou. Mas a ideia de frações é essa. Vamos reforçar esse conteúdo na nossa próxima aula. Beleza? Então, nós agradecemos a todos a presença. E vamos lembrar, pessoal, que esse número, esse conteúdo de números racionais, ele é muito importante. Muitas pessoas acham ele difícil e vamos trabalhar ele de uma forma bem clara. Agora que nós começamos, nós vamos trabalhar mais ainda. Vamos dar mais reforço ao que nós já fizemos e continuar esse trabalho. O estudo dos números racionais é um estudo muito sério. E vamos dar sequência na próxima aula. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima, pessoal. Tchau! Olá, gente linda de Deus, tudo bem com vocês, meus amores? Se não está, vai ficar. Porque Deus é com cada um de vocês, Deus é conosco. E quando Deus está conosco, nada pode ficar diferente do que muito bem, não é?
Aqui com vocês, a professora Vera Amorim, para mais uma viagem, as nossas viagens semanais pela língua portuguesa. Primeira coisa é o nosso passaporte, viu? Passaporte para a nossa viagem. Hoje, na unidade 4, no capítulo 2, nós vamos, dentro dos processos de formação de palavras, tratar de palavras primitivas e derivadas e, de modo especial, da derivação. Tá bom? Preparados para a viagem? Bora começar, né? Então, começando a tratar do nosso assunto, para que nós cheguemos em derivação, nós vamos trabalhar as palavras primitivas, porque as palavras derivadas já vão entrar no nosso conteúdo, que é justamente derivação, tá bom? Então, observem aqui. O que fazer em caso de irregularidade? O que eu quero de vocês a partir dessa frase interrogativa? Que vocês observem, principalmente a palavra irregularidade, porque vamos falar desta palavra durante o nosso encontro, durante a nossa viagem, tá? Mas para chegarmos à derivação, para compreendermos que são palavras derivadas, nós temos que lembrar, recordar o que são as palavras primitivas. E, meus amores, as palavras primitivas são aquelas que não são formadas por outras palavras, são aquelas que dão início a outras palavras, as que vieram primeiro, por isso primitivas, tá? E aí você já imagina, se as primitivas são aquelas que não são formadas por outras palavras, são aquelas que vieram primeiro, tá? Então, as derivadas são aquelas que vão surgir a partir dessas primeiras, que são as primitivas, tá bom? As palavras primitivas, elas são compostas de radical e vogal temática, como na palavra pedra. Observem aqui, pedra, esse P-E-D-R, essa parte que é imutável, que não se modifica. A partir deste radical se formam todas as outras palavras, tá bom, meus queridos? Então, na palavra pedra é o radical até a letra R e o A vai ser a vogal temática, que pode alterar-se a partir de outras palavras, ok? Só vai direcionar para o tema. Então, o que você tem que entender e internalizar, recordar aqui, para que possa entender, para que possa internalizar de modo mais positivo o que é derivação, é o que são as palavras primitivas. Já sei que você com certeza entendeu, tá? As que vêm primeiro, as que não se originam de outras palavras, aquelas que dão origem sim a outras, que são as palavras derivadas, tá bom? Mas afinal, o que é a derivação? Tá? O que é esse processo que dá origem a outras palavras? Observem bem aqui, meus amores, esse pequeno texto que está no nosso livro, no nosso material, certo, gente? Mais exatamente, você vai fazer uso aí, deve estar com ele em mãos, na página 142. O professor esqueceu de colocar aqui a página, mas é na página 142, tá? Do nosso material. Então, nós temos aí esse texto que vai nos ajudar a compreender a questão da derivação inicialmente. Então, eu tenho aí. É difícil admitir que quando amanhece o sol, o galo canta e os pássaros, um monte de meninos e meninas, se amontoam imprensados em pequenos poleiros, feito passarinhos presos numa gaiola ambulante a caminho da escola. Então, é um trecho, e nesse trecho, o que você observou aí? Que as palavras monte e amontoam estão destacadas, né? À toa, professora? Claro que não. Se você observar no seu material, no seu livro, você vai ter 3 questionamentos a partir desse pequeno trecho aí. O primeiro questionamento diz assim: a palavra amontoam, observem aí, é a forma flexionada de qual verbo? Amontoam é a forma flexionada de qual verbo? E aí, o que você vai lembrar? Do verbo amontoar, tá? O verbo é o verbo amontoar. Então, aqui tem uma flexão desse verbo. Então,
Ó, amontoar é o verbo e amontoa um derivou do verbo. Entenderam aí? A segunda questão diz assim, na letra B, na segunda questão. Nesse trecho é empregada também a palavra primitiva, que é um substantivo, que dá origem ao verbo da resposta, ao item A e a outros termos. Qual é ela? Gente, ó, palavra primitiva. Ó, amontoam, que veio do verbo amontoar. Qual é a outra palavra destacada? Monte. É a palavra primitiva, tá, gente? Que no caso aqui, como ele cita no livro, na questão, é um substantivo, tá bom? E ainda para você entender, na letra C diz assim, para formar o verbo, que é o amontoar, né, que aqui está flexionado, que elementos foram acrescentados ao substantivo? Gente, o substantivo aí no caso é o monte. Então venha para cá. Vamos considerar o radical, ó. M-O-N-T, tá? O radical. O que foi acrescentado se você observar aqui o monte? O A e o restante aqui, ó. Vogal temática e o restante aqui. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de afixos, que foram, ó, atrelados, que foram reunidos no radical e formaram uma outra palavra. O radical, que está também aqui no substantivo, o radical que está no verbo amontoar, não é? Que vai do M-O-N até a letra T. Então, o que se juntou ao radical para formar o amontoam aí são os afixos, que nós vamos estudar já já o que são e quem são os afixos. Esse trecho é apenas para você se dar conta do que nós estamos trabalhando, tá? A derivação. E a derivação o que é? É um processo de formação de palavras por meio do acréscimo de elementos, que são os afixos, tá? E esse acréscimo se dá ao radical de uma palavra, das palavras. Tá bom, meus amores? Há dois tipos de afixos, né? Já até falamos. Os prefixos, acrescentados antes do radical, e os sufixos acrescentados depois do radical, tá? Olha aqui aquela palavra lá do início da frase, lembram da frase interrogativa que tinha irregularidade? Então nós temos aqui, ó, o radical, tá? O regular, o radical, o prefixo no caso da palavra irregularidade e o sufixo idade, ok? Formando a palavra irregularidade, tá? Aqui tem um R entre parênteses, porque a palavra irregularidade precisa de dois R's, tá? Mas o radical considera apenas esse R aqui, ok? A palavra irregularidade é formada por derivação prefixal e sufixal. O que isso quer dizer? Se você tirar um dos afixos, ou seja, o prefixo ou o sufixo, haverá uma palavra com sentido, tá? Se você tirar o i, né, que é o prefixo, fica regularidade. Se você tirar o sufixo, idade, fica irregular. Então, o que você percebe? Tanto faz você tirar um dos dois, ela vai continuar uma palavra com sentido. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem outra situação em que não vai ser possível. Tá bom, meus queridos? Vamos para os tipos de derivação. Nós temos inicialmente aqui, ó, para vocês, 4 tipos de derivação: prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, e a derivação parassintética. Então, a prefixal é aquela em que é acrescentado ao radical um prefixo, ó, o improdutivo, tá? Sufixal com sufixo, calmaria, olha aqui. Prefixal e o sufixal é quando você adiciona prefixo e sufixo, foi o caso da irregularidade, né? E observe e internalize. Quando a derivação for prefixal e sufixal, você pode tirar um dos elementos, um dos afixos, e a palavra vai continuar com sentido, tá? Tanto faz
Se você retirar o prefixo ou o sufixo, a palavra vai continuar com sentido. O que não vai acontecer na derivação parassintética, que também é feita com acréscimo de prefixo e sufixo. Porém, se um deles for retirado, a palavra perderá o sentido. Como assim, professora? Observem aqui, ó, o exemplo, entardecer. No entardecer, nós temos o TARD como o radical. Nós temos aqui, ó, o em, prefixo, o EC é o sufixo, tá? Aí você experimente tirar o prefixo, fica tardecer. Essa palavra ela não existe, tardecer, tá? Aí você tira o sufixo, fica em tarde. Perceberam aí? Então, na derivação parassintética, ao contrário do que acontece na derivação prefixal e sufixal, a palavra só vai existir com os afixos de um modo geral. Você não pode fazer a retirada de nenhum deles, tá? Só pode se a derivação for prefixal e sufixal. Aí você pode tirar um dos elementos e a palavra vai continuar com sentido. Deu para entender? Eu tenho certeza que sim, né? Estou percebendo que sim. Tá bom, meus queridos? Mas, ó, derivação prefixal e sufixal, acréscimos de prefixo e sufixo, você pode retirar um deles, a palavra continua com sentido. Derivação parassintética, também formada com prefixo e sufixo, porém, a retirada de um deles, ou do prefixo ou do sufixo, vai deixar a palavra sem sentido, tá bom? É o caso de entardecer. Continuando, prefixos que expressam negação. Isso aqui é importante, está no nosso material, tá, gente? Aqueles prefixos que vão indicar, né, vão expressar negação. Temos aqui uma tirinha para você ler aí com atenção, tá? E você perceber. Tem no nosso material, no nosso livro, esse prefixo. Olha só. A derivação prefixal, ela pode ser utilizada para criar antônimos. Para isso, nós precisamos empregar prefixos que produzam o sentido de negação ou oposição. Porque a partir desse emprego, aí sim você vai criar antônimos, tá? E que prefixos são esses? Nós temos aí, ó, o des e o in, ou i suas variações, tá? O i e o in, tá? Para você produzir antônimos, produzir situações de negação ou oposição. Isso estamos falando de sentido, tá bom? Olha só, desfazer. Você está fazendo o efeito contrário, é o antônimo, tá? Ó, o des aí, ó, prefixo des, com a intenção de, ó, o contrário, tá? Você está desfazendo o que já foi feito. Indisposto, ó, o in bem aqui, sempre criando antônimos, tá? Um efeito assim oposto ou negando. Irreal, né? Que não é real, ó, prefixo i. Improdutivo, que não produz. Perceberam aí? Então, a derivação prefixal, ela também pode ser utilizada para criar antônimos, tá? E você vai usar esses prefixos aqui e vão produzir acrescentados a palavras situações de negação ou oposição. Por isso que se fala em criar antônimos, ok? Meus amores, no nosso material, no nosso livro didático, tem esse box também, além dos boxes, anote aí, tá? Vamos começar de vez em quando a falar sobre eles. Nesse caso aqui é o box, etc. e tal. Então, o que é esse box? É um momento em que você vai ter informações aí, sabe? Sobre conteúdos do nosso livro. No caso aqui, uma curiosidade, tá? Ele diz assim: você sabia que as palavras têm história? Conheça a seguir a origem curiosa de duas palavras que usamos no dia a dia, que são as palavras biscoito e caçula. Você vai ler, tá? Você vai ler essas situações aí para saber de onde se originaram as palavras biscoito e caçula. Isso aqui é mais um box do nosso livro
com curiosidades, mas que você, para efeito de conhecimento de língua portuguesa, é importante demais que faça essa leitura. Esse aí na página 147, ok? Agora vamos internalizar com atividades, tá? Primeira situação. Derivação prefixal é o termo antes do radical e derivação sufixal é o termo depois do radical. Ambos podem acontecer de maneira independente, mas não podendo aparecer em uma mesma palavra. Eu sei que você sabe. Pense aí. Vamos ver aí, olha. As duas, né? Pode acontecer ao mesmo tempo ou não podem? O que você acha? Pense aí. Vou lhe dar a resposta e você vai ver, acertou ou não. E aí, ela vai... A primeira parte, tudo bem, você sabe, né? Prefixal, termo antes do radical, sufixal, depois do radical. Mas eles podem acontecer de maneira independente, não podem aparecer em uma mesma palavra, será? O que você marcou aí? Vamos ver? Errado. Errado por quê, professora? Ele diz que, mas não podendo aparecer... Claro que sim. Claro, quando ela for prefixal e sufixal, pode aparecer sim ao mesmo tempo, na mesma palavra, ok? Até a parassintética, no caso só não pode tirar um deles na parassintética, ok? Por isso aqui é errado, tá? Segunda situação, derivação prefixal e sufixal ocorre quando as duas derivações não dependem uma da outra para acontecer. Pense aí. Não dependem, ela vai acontecer quando não dependem uma da outra para acontecer. O que você marcou? Certo, não dependem, tá? Elas não dependem, elas aparecem, mas não tem essa dependência. Uma depende da outra, ok? Elas são até independentes, tanto que você pode tirar uma e outra e a palavra continua com sentido, ok, gente? Mais uma, atenção. Derivação parassintética é a adição simultânea de um prefixo e de um sufixo, também chamada de parassíntese. Já sei que você sabe, você marcou o quê? Certo, ok? São sufixos ria, mente, ao e idade. Marque aí, pense aí, são sufixos. O que você marcou? Vamos conferir? São sufixos, sim. Ria, mente, ao, idade. Qual vocábulo abaixo é formado pelo processo de parassíntese? Atenção, aquele em que você não pode tirar nenhum deles sem que a palavra fique sem sentido, perca o seu sentido. Observem aí, nós temos inconstitucional, embarque e desalmado. O que você acha aí, gente? Olha, aqui nós temos o inconstitucional, e aí você pode usar inconstitui ou constitucional. Nós temos aqui o embarque, tá? E nós temos aqui o desalmado. Observem aqui o desalmado. Nós temos aqui o radical, ó, bem aqui, des e ao, ado. Gente, será que a gente pode dizer desalme ou almado? O que você acha aí? Qual deles é formado pela parassíntese? Pense aí, marque e vamos conferir? É o desalmado, tá, gente? Que ele só existe com os dois ao mesmo tempo, simultâneo. Tirou um deles, fica sem sentido, ok? Então, convido você a, ficar de olho nos boxes, anote aí, para que você internalize esses conhecimentos, tá bom? Páginas 143, 144 e 145, a sua leitura de todos os nossos encontros para internalizar os conteúdos. Gente, fiquem com Deus, tá? Ficando por aqui, fiquem com Deus, se cuidem. A pandemia não acabou. Tem aí esta variante Delta, que não é o Delta do Parnaíba, é uma variante do coronavírus, e que você precisa fazer a sua parte. Saiu de casa, use máscara, voltou, lave bem suas mãos, preserve sua vida de seus amados e juntos vamos vencer esta pandemia. Até semana que vem, fiquem com Deus. Tchau!